deixar um DVD do Bingo aqui pra você, Pô, cara. Pra você poder reassistir. Olha quando aqui. você quiser. Tá pegando aqui na câmera de cima? Tá pegando. Esse filme é maravilhoso, maravilhoso. Aqui com a Gretchen aqui, a atriz que fez a Gretchen rebolando. Emanuele Araújo, atrás. maravilhosa. Pô, Um que beijo, legal. Emanuele. Pô, mas eu fiquei chateado que não pôde usar o Bozo mesmo, o nome do Bozo. Vocês tentaram comprar, pagar? Como que funciona isso? De quem que é, né? Então, a gente quando a gente tava... Na verdade, tudo começou... O Bingo começou com uma matéria na revista Piauí, que o Dan Clabin, que é um dos produtores do filme, leu e falou assim, olha, tem a vida do Arlindo Barreto, tem uma matéria sobre a vida dele, e isso aqui dá um filme. E eu tava procurando um projeto. E eu li essa matéria e falei, caramba, cara, isso aqui tem muitos filmes aqui, não sei nem qual que eu vou fazer. O que ele contava nessa matéria? Contava um cara que viveu... Além do Barreto, é um cara que viveu... Ele foi um dos Bozos, né? Ele foi um cara que viveu, sei lá, umas 200 vidas numa só. Assim. Ah, é? Era umas histórias muito maravilhosas. Então, quando você assiste o filme, as coisas mais absurdas que tem no filme, com certeza aconteceram de verdade. Aquelas que são mais ou menos, a gente que inventou pra poder grudar. Ele era um cara muito malucão, assim, tinha uma história de vida muito interessante. Mas o que me interessou na história, antes de falar do nome da marca, né? Foi esse cara que estava atrás de uma máscara, que queria um reconhecimento, ele queria... quando ele conseguiu virar esse palhaço, apresentar esse programa, tinha uma coisa de máscara que eu achei muito interessante. Esse cara que é ele botou o programa em líder de audiência e ninguém sabia quem ele era. Cara, eu fui uma das crianças que assistia. Eu fui ao programa, né? Você foi ao programa? Fui, quando era moleque com a escola, fui. Ele foi... Eu lembro, na minha lembrança... Nossa, que legal! Daquela luva branca vindo na minha direção pra escolher pra fazer o Bozo Baldinho. Que legal! E eu aqui... Você não consegue saber se era ele ou se era outro, né? Na minha cabeça era ele. Claro, né? Óbvio. E eu lembro que eu falei assim, quando eu vi em câmera lenta, aquela luva branca chegando assim, eu já pensei na minha bicicleta que eu ia ganhar. E um garoto muito mais esperto que eu enfiou a mão no meio e ele escolheu outro garoto. Então eu acabei fazendo esse filme aqui um pouco pra lidar com esse trauma da infância. Meu, que legal. Eu fui no Bambalalão. Que eu Bambalalão também era Lembra muito do Bambalalão? Opa, muito. Cresci com o Bambalalão. E tal. Putz, que legal. Mas aí quando a gente resolveu fazer o filme... Você viu essa matéria, né? A gente viu a matéria, falei, putz, isso aqui tem um filme. E aí fui lá na Gulani, que é uma produtora que eu trabalho muito, sou muito fã e sou muito amigo do Caio e do Fabiano. Eu falei, olha, a gente tem que fazer esse filme aqui. A gente foi atrás da marca, né? Que é uma marca americana, né? É uma marca americana. Tem desenho animado, tem um monte de coisa. É muito famoso nos anos 60, 70, né? E aqui chegou nos anos 80, que o Silvio trouxe pra cá, pro SBT. Que na época, inclusive, era TVS. E a gente foi tentar... E aí as policies da marca, a gente jamais poderia fazer esse filme com as policies da marca. Coisa de drogas, mostrar bastidores. Entre muitas coisas, ele dizia assim, um filme sobre esta marca desse palhaço, você não pode ver o ator por trás da máscara. Eu falei, mas esse é exatamente o filme. O filme é exatamente sobre isso, então eu não posso... E também tinha uma coisa que, na matéria, tinha uma relação dele com o filho, que era muito... Né, assim, quando eu li na matéria... que ele começou a ficar muito famoso, começou a ganhar dinheiro, começou a se distanciar do filho, que ele comprou um carrinho de controle remoto e foi dar pro filho, e o filho olhou o carrinho, olhou para ele e disse a frase que para mim foi a frase que quis fazer esse filme, que pai, você é o único pai que brinca com todas as crianças, menos comigo. Cara, isso é o filme, né? E aí, essencialmente é o... E nas policies a gente o filho dele não poderia sofrer nada por ele se a gente usasse a marca. Claro. E a gente decidiu criar um filme ficcional para a gente poder ter a liberdade de contar a história que a gente queria contar. Que todo mundo sabia quem era, mas só não tava o nome, né? Não tava o nome. E o único nome que a gente fez questão de usar, que eu falei, eu quero usar a Gretchen, porque não tem como fazer um filme dos anos 80 e não tocar Gretchen, Conga Conga. Né? Putz, que legal. Mas eu queria tocar música Conga Conga. Então a gente pediu autorização para ela, evidentemente. Porque, cara, anos 80 era uma doideira, né, cara? Você tinha a Gretchen... junto com o palhaço, aí entrava... Eu nem lembro, cara, mas devia ter tudo. Acho que vinham umas bandas de fora também tocavam, era tudo, né, cara? Era tudo. Os anos 80 é uma década que não tem muita explicação, né? Veio a Luísa Ambiel aqui, né? A gente falando, cara, domingo, né? Era domingo, né? Domingo, o peito de caía, tava na banheira e o peito de fora, exatamente, né? Aquela coisa
Garota da camisa molhada. É, exatamente. Cara, umas coisas que você fala, meu Deus, velho. Tem coisas que só os anos 80 fez por nós. É porque isso daí, né? A gente vinha de uma ditadura, não podia nada, de repente pode. Aí a gente foi até o limite e agora a gente tá voltando ao normal. Tipo, isso pode, não pode, mas era todo mundo testando os limites, né? Foi um ano muito louco, mas foi um ano de muita criatividade, né? A música no Brasil foi incrível. O cinema nem tanto, mas... O cinema era mais Trapalhões, né? A gente veio da Porno Chanchada, tiveram alguns filmes dos anos 80 interessantes e tal, mas não era muito rico. E aí nos anos 90 veio o Collor e paf, acabou, né? Acabou tudo. Aí não tá, ficaram anos que lançavam um filme por ano, se muito, né? Perdeu uma geração ou duas aí, né? De gente talentosa. Total. Mas que ano mais ou menos que é baseada a história que acontece? A gente nunca fala no filme. Não chega a falar. Não fala. E a gente também faz uma versão ficcional, porque o Arlindo Barreto, do qual o filme é inspirado, Sim. inclusive no filme, nosso personagem chama Augusto Mendes. A gente mudou tudo pra gente poder ter liberdade, apesar dele ser completamente inspirado na vida do Arlindo. A gente diz que ele é o primeiro, mas na verdade o Arlindo não foi o primeiro. Né? Se não me engano, foi o chamado Vandeco Pipoca, se minha memória que não é tão boa, foi o primeiro ator que fez o palhaço. Ele não foi o primeiro, mas no filme a gente fez como se fosse o primeiro. Claro, uma liberdade criativa, mas né? Tá ali eu sempre dizia que ele tá meio no final da primeira metade, mas não começou a segunda ainda. Tá. Ele tá ali no meião dos anos 80. Inclusive, uma das coisas que a gente fez no roteiro é a trilha sonora que a gente colocou no filme. Tava basicamente toda ela no roteiro, porque para mim... eu pensava assim, quem é o nosso Augusto Mendes? Ele é esse cara alternativo dos anos 80, que veio da porno chanchada, que passou pela novela e agora apresentador de filme infantil. E eu pensava que músicas ele escutava. Então eu tinha feito uma playlist de músicas. Tá. Eu dei pro Vladimir Brista quando ele entrou no filme. Falei, olha, essas aqui são as músicas que ele escutava. Inclusive, a playlist, a trilha sonora do filme tá lá no Spotify. Dá uma ouvida lá que é maravilhosa. Tem Echo and the Bunnymen, tem Titãs, tem até uma história divertida, que é uma das músicas que estava no roteiro, que para mim era uma essência para criar o filme, que era o Rock and Roll Part 2 do Gary Glitter. Que para mim, assim, era a transformação dele no bingo, era com essa música. A gente montou com essa música, a gente fez o trailer do filme com essa música e a gravadora não liberou pra gente. Porque o Gary Glitter, ele é condenado, não sei se condenado, posso estar falando uma besteira, mas ele um caso aí de pedofilia desde os anos 80. Nossa, cara, não sabia. E aí a gravadora não deixou a gente colocar um filme que tinha drogas e criança. Melhor não, né? E aí a gente falou, não pode, mas essa música, assim, inclusive nosso trailer tem uma música que é muito parecida, que a gente foi lá. Pô, não sei qual é essa música. Conhece, Lenny? Gary Glitter Rock and Roll Part 2, que é a mesma música que o Coringa usou quando ele vira no Coringa e desce a escada. Sei! Quando você falou, eu falei, só faltava... Eu achei que não tinha sido liberado porque eles já estavam negociando com... Porque o Coringa foi bem anos depois, né? Cara, essa música ia ser demais, cara! Eu escrevi ela no roteiro, ela tava lá no filme, ela era a transformação do bingo. Assim... E aí, coincidentemente, o Joker foi lá e muito usou estranho. A mesma música. Cara, com certeza, mas eles não liberaram pra gente. Mas olha era a mesma só, hein? música. Será que Coringa veio na inspiração aqui, roubou a ideia dele, cara. Eu acho que houve muita coincidência, cara. Transformação. E ele tem um pique meio do palhaço no começo, né? Ele trabalhava como palhaço. Cara, é muito... Aliás, você gostou do filme do Coringa? Eu gostei. Eu tenho algumas questões, assim... Não precisava nem ser do Coringa, né? Podia ser um filme normal, eu acho né? um filme maravilhoso, porque ele é um transformador de barreira de filme de super-herói que você pode ir para qualquer lugar e você não precisa fazer filmes que sejam só de ação. Inclusive, praticamente não tem. Tem uma cena de ação no filme do Coringa, que é a última ali, que nem é tanto de ação, tranquilão, né? Ele tem algumas questões ali ideológicas de você relacionar a loucura com resistência, com crime, com resistir a uma pressão da sociedade. Umas coisas ali que eu acho um pouco delicadas, mas eu acho um puta filme. Ele tem um pouco de pique do Rei da Comédia, não tem? Maravilhoso, inclusive. Eu acho um puta filme, eu acho que ele abre espaço pra gente poder usar, que é uma coisa que eu tento fazer muito, que é não ter medo da cultura pop, mas ao mesmo tempo fazer filmes interessantes, profundos, com
com toque artístico, com profundidade, que possa fazer bons filmes com a cultura pop. E o Coringa faz isso. Eu vou te alugar um pouco. Você teve ideia, tá? Você chega e fala com o Arlindo Barreto. Isso. Você tem que pagar alguma coisa pra ele. Você tem que negociar direitos com ele. Como funciona isso? Sim, a gente foi até... Antes de começar o filme, a gente foi atrás dele. O Dan Clabin, que foi quem teve a ideia, foi atrás. O Arlindo estava... porque ele prega até hoje, né? Ele é pastor. Evangélica. E ele prega vestido de palhaço. O quê? É mesmo? E aí o Dan Clabin foi até um culto onde ele estava pregando, esperou o culto acabar, foi falar com ele, falou: a gente queria fazer um filme inspirado na sua vida, e foi uma negociação. Ele recebe, assim como a Gretchen recebe, né? Assim, a gente paga pelos direitos de poder contar a história. Tá. E ele, né? Assim, eu lembro quando ele viu o filme, eu não estava no Brasil quando ele viu o filme, mas ele amou o filme. Ele gostou? Gostou muito do filme. E ele tinha algum poder de veto ou não? Ele tinha assim... a gente podia adaptar. Ele sabia que a gente ia fazer uma adaptação. Ele confiou muito na gente. Tá. Ele sabia que... Ele falou assim: olha, você pode fazer qualquer coisa com a minha vida, desde que você não me comprometa, desde que isso esteja, né, de alguma forma... Porque a gente fez algumas entrevistas com ele, né? Tá. Para entender um pouco mais da vida dele. A única coisa é que a gente não podia... a gente não podia muito pegar a fase da vida dele de hoje e fazer qualquer coisa que colocasse, denegrisse ele. Entendi, claro. Denegrir é uma palavra que a gente não pode usar. Eu parei no meio já. Eu continuei já na hora. Eu não podia, sinônimo. Mas eu não podia colocá-lo numa situação... Ajuda aí, Lene. Você é o cara que tem que ajudar a gente. Isso é difícil. Não, mas que não expusesse ele de uma maneira... Colocar em maus lençóis. Exato. E aí a gente foi muito respeitoso à história dele, sabe? É uma história de, né? Tem uma virada, você entende, né? Ele... E no final, eu gostei bastante. E ele gostou também, pelo que você tá falando. Ele gostou bastante, e um filme que a gente ficou muito feliz assim, com o resultado. E ele foi muito bem de crítica, ele foi muito bem de público. E foi o primeiro